Será que faria sentido dizer uma frase como "eu sou TDAH"? Para discutir se faz sentido ou não, eu coloco dois exemplos. Imagine uma pessoa que tem a garganta inflamada. Faria sentido ela dizer "eu sou amidalite"? Ou imagine uma pessoa que tem dor de cabeça. Faria sentido essa pessoa dizer "eu sou cefaleia"? Perceba que dizer "eu sou alguma coisa" sugere a ideia de uma essência, de uma identidade. Dizer "eu sou TDAH" diz respeito a uma ideia ou uma sugestão de que o TDAH revelaria uma identidade ou uma essência. O que, pelo menos em termos filosóficos, existenciais, não é o caso. O TDAH é uma conclusão de um processo de diagnóstico e não a causa daquilo que se é. Vamos a mais um exemplo, né? Se eu digo que Zezinho tem TDAH, você pode concluir que Zezinho tem TDAH, portanto ele é desatento, portanto ele é distraído, portanto ele é agitado. E aqui a gente tem um posicionamento bastante equivocado, que presume TDAH como causa, como essência. Por quê? Ora, porque parece muito mais adequado a gente fazer o processo contrário. É porque Zezinho manifesta enquanto comportamento a desatenção, a distração, a agitação, que ele pode vir a ter um diagnóstico de TDAH. Portanto, o TDAH é a conclusão de um diagnóstico e não uma revelação de identidade, essência, condição. Um diagnóstico é resultado de uma avaliação feita por um método, por um protocolo que é validado, que é produzido a partir de método científico. Portanto, não existe uma arbitrariedade, mas sim um conjunto de especialistas que definem critérios para que um diagnóstico seja feito. Então, falando de uma forma um pouco grosseira, mais didática, a gente pode presumir, por exemplo, um conjunto de 20 comportamentos. Né? E o protocolo, feito a partir de um método científico, define, por exemplo, que se desses 20 comportamentos, 8 forem reconhecidos por aquele que está fazendo a avaliação, é possível se dar o diagnóstico de TDAH. E nesse caso, por exemplo, se o Zezinho possui 8 comportamentos dessa lista de 20, ele vai ter um diagnóstico de TDAH, mas vale lembrar que tem, portanto, outros 12 comportamentos que ele não manifestou. E por isso que se torna bastante equivocado, de novo reforçando, colocar o TDAH como sendo uma premissa, como sendo a base de uma revelação de identidade. Ora, porque se eu faço isso, eu estou presumindo que, porque Zezinho tem diagnóstico de TDAH, ele apresenta de forma muito genérica todos os comportamentos típicos e estereotipados de um TDAH, o que não é um caso. Então, para que serve um diagnóstico de TDAH? Basicamente, para indicar o melhor tratamento possível para as pessoas que se sentem constrangidas por comportamentos indesejados. A gente sabe que dependendo do estilo de vida, dependendo de outras condições, a terapia cognitivo-comportamental pode ser extremamente eficiente. No entanto, para outras pessoas, a medicação passa a ser necessária para esse controle de comportamento, enfim. O que definitivamente a gente tem que ter aqui em mente é que o diagnóstico, ele direciona tratamento, ele não é uma revelação de identidade. Pessoas que procuram um diagnóstico não porque querem um tratamento, mas porque querem, abre aspas, conhecer a si mesmas ou usar esse diagnóstico como uma muleta existencial, uma muleta metafísica, uma justificativa para comportamentos indesejados, do tipo, cheguei atrasado, por quê? Porque sou TDAH, não entreguei um trabalho no prazo, por quê? Porque sou TDAH. Pessoas que agem assim, agem de uma forma que o Jean-Paul Sartre, nessa obra aqui, ó, O Ser e o Nada, chama de má-fé. A má-fé, de forma assim muito brevemente falando, ela diz respeito a esse comportamento do sujeito que quer se isentar da responsabilidade de existir. Portanto, ele encontra subterfúgios para se colocar como vítima de uma condição, vítima do sistema, vítima do mundo, né, que o constrange, portanto, ele precisa ser assim, não porque ele é, mas porque ele é vítima, ele é consequência de uma condição. Isso é assunto para outro vídeo, né? Então ficamos por aqui.